guaranis. O termo guaranis refere-se a uma das mais representativas etnias indígenas das Américas. A palavra guarani, que significa guerreiro, passou a ser empregada a partir do século XVII, quando a ordem tribal já estava bastante desfacelada, por mais de 100 anos de exploração colonial, para designar um grande número de índios que viviam em aldeamentos pertencentes a grupos falantes de idiomas da família linguística Tupi-Guarani. Antes do contato com os europeus, os guaranis não possuíam uma linguagem escrita. Toda a sua história estava vinculada a uma complexa forma de transmissão do conhecimento, através da tradição oral. Do período anterior ao contato com a cultura europeia, sabe-se que eram sociedades descentralizadas de caçadores e agricultores seminômades. Sua alimentação era baseada na caça e coleta, bem como no plantio de diversas variedades de vegetais, como mandioca, batata, amendoim, feijão e milho. Em boa parte das regiões litorâneas do sul e do sudeste do Brasil, assim como na bacia dos rios Paraná e Prata, foram as populações guaranis as primeiras a serem contatadas pelos europeus. No início do século XVI, época dos primeiros contatos com os conquistadores europeus, a população guarani provavelmente chegava ao número de 1.500.000 a 2 milhões de pessoas. Atualmente estão distribuídos pelos estados de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maioria desses grupos ocupam suas regiões originais da época do descobrimento. Cerca de 2 milhões eram os guaranis, hoje esse número está drasticamente reduzido. Foram exterminados pelas lutas contra os colonizadores e pelas doenças por eles trazidas. Segundo levantamentos feitos pela Fundação Nacional de Saúde e pelo CIMI, existem 40.000 guarani vivendo no Mato Grosso do Sul e os outros 10.000 em terras tradicionais localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e uma terra reservada no estado do Pará. Educação. A implantação de programas direcionados à educação indígena pelo governo federal enfrenta vários problemas, como estar sujeito às mudanças de orientação política quando há troca de dirigentes. Vários desafios permanecem para sua consolidação. O principal deles diz respeito a construir mecanismos adequados, por meio dos quais a escola indígena, inserida nos sistemas de ensino, consiga sobreviver com identidade própria. O MEC tem se esforçado para conseguir esse objetivo. Outro desafio é a criação da categoria de professor indígena dentro dos sistemas de ensino e da própria formação desses professores. B. Saúde. Desde a criação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 1967, diferentes instituições e órgãos governamentais se responsabilizaram pelo atendimento aos índios. As diretrizes foram alteradas diversas vezes, mas, com exceção dos casos pontuais, em nenhum momento a situação sanitária nas aldeias foi realmente satisfatória. A partir de 2005 houve uma explosão nos protestos de diferentes etnias em todo o Brasil, revelando a situação de abandono e descaso no atendimento das populações indígenas. Greves se sucederam nos distritos sanitários especiais indígenas, de 6, interrompendo o atendimento às populações indígenas, o que provocou vários problemas, como as mortes por desnutrição das crianças Guarani e Caiová no Mato Grosso do Sul. Nota da Atiguaçu, Assembleia, Guarani e Caiová, MS, 28 de fevereiro de 2012. Essa nota fala sobre o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas pela Constituição Federal de 1998 no artigo 231. No trecho esta nota diz: essa lei federal garante-nos os direitos de recuperar as terras que tradicionalmente ocupamos. Neste sentido amplo, o Estado-nação brasileiro possui imensa dívida com nós indígenas. Até o momento, apenas 2 políticas públicas, saúde indígena e educação escolar indígena, foram em parte implementadas para atender especificidades dos povos indígenas.
apesar da existência de nosso direito a recuperar as nossas terras antigas. Porém, entendemos que até hoje não há ainda uma política clara do governo federal para efetivar a demarcação definitiva de nossas terras tradicionais. A maioria dessas identificações e demarcações encontram-se paralisadas aguardando as decisões da Justiça. Há duas políticas públicas para atender às especificidades dos povos indígenas nos setores da saúde e educação. O principal objetivo dessa política é garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral e diferenciada à saúde considerando a diversidade sociocultural destes povos, bem como a eficácia de suas medicinas tradicionais e o direito às suas culturas. No caso da educação, a Constituição prevê o direito dos povos indígenas a terem acesso à educação formal diferenciada configurada pelo ensino bilíngue português e línguas indígenas e pela utilização de processos próprios de aprendizagem. Os problemas sociais dos guaranis variam dependendo de onde vivem. Aqueles que vivem nas florestas tropicais se ressentem das invasões dos europeus para manter seu estilo de vida simples e sustentável, que necessitam para viver em pequenos povoamentos dispersos, às vezes dentro de uma ampla área. Este estilo de vida se choca com as necessidades dos fazendeiros e agricultores pobres, que também necessitam de terra para suas atividades. Outro problema são os garimpeiros em busca de riquezas minerais em áreas pertencentes a estes índios. Menos de 50% das terras guaranis estão demarcadas e asseguradas juridicamente e muitas delas estão ameaçadas pela sobreposição de unidades de conservação ambiental, projetos governamentais planejados sem passar pela consulta aos guaranis. Lideranças indígenas querem urgência na demarcação de terras de Guaranis Caiovás. 1 de novembro de 2012, 14h10. Brasília, lideranças indígenas pediram hoje, primeiro, urgência na demarcação de terras da etnia Guarani Caiová. Elas participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Já ouvimos muito discurso bonito, recebemos cesta básica, mas isso não resolve. Queremos a demarcação do nosso território, afirmou o líder Caiová Eliseu Lopes e Rose Caiová. Segundo ele, até agora, os povos indígenas só estão vendo os índios serem retirados das áreas que ocupam e não há sinais de quando vai começar a demarcação das terras. Não aguentamos mais viver embaixo de uma lona preta, as crianças tomando água suja, sem ter condição de vida digna com nossas famílias. Os guaranis Caiovás vêm morrendo de atropelamento na beira da estrada, ataque de pistoleiro, muitos matando nossas lideranças. Não aguentamos mais isso, disse Eliseu. Outro ponto destacado pelos representantes guaranis Caiovás foi a necessidade de apuração das mortes de líderes indígenas. Os guaranis, apesar de formarem diversos grupos diferentes, no geral compartilhavam características em comum. Não faziam uso da linguagem escrita e transmitiam suas tradições de forma oral. E eles não se referiam como guaranis, guerreiro, mas cada grupo se identificava de acordo com os elementos da natureza onde estavam próximos, como rios, lagos, ou então um aspecto particular da tribo, geralmente nomes dados por outras tribos. E quando estes nomes foram conhecidos pelos portugueses e espanhóis, eles passaram também a reconhecer e identificar os nativos da mesma forma. As populações guaranis contemporâneas vivem em pequenas reservas, acampamentos à beira de rodovias ou habitam, ainda, espaços geograficamente isolados. Suas principais atividades econômicas são a confecção e a venda de artesanato, cestaria com taquara e cipó, estátuas em madeira e colares com sementes nativas, a coleta de raízes, ervas e frutos silvestres e o plantio de suas sementes tradicionais.